Bom, agora sim, boa tarde a todos. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez. Faz tempo que eu não venho aqui, devido a alguns assuntos alheios à minha vontade, mas cá estamos novamente. Pessoal, antes de começar a nossa conversa, é também com muita alegria que eu anuncio que aqui, nesse centro maravilhoso, nós teremos o curso de Reforma Íntima. Ele será um curso ministrado sempre aos sábados. Fiquem atentos ao cronograma da casa, para que vocês saibam quais serão os dias e quais serão os assuntos. Não será um curso curto, já adianto, vai ser quase um ano de curso, mas tem data para começar e data para terminar. A gente não vai, provavelmente, fazer nenhuma aula extra, porque dentro do cronograma não há necessidade disso. Está tudo muito bem compactado para que a aula seja fácil, rápida e que nos dê ferramentas para praticar a reforma íntima, que é o assunto mais difícil de qualquer religião que exista e que tente nos levar a Jesus. É o assunto mais difícil da reforma íntima. Nem a caridade é tão difícil. Difícil mesmo é a reforma íntima. E aproveitando esse gancho, nós vamos falar hoje dos guardiões, que ainda é um assunto que levanta uma polêmica que, na minha humilde opinião, uma polêmica extremamente desnecessária. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que os espíritos eles não se importam muito com nomes, porque não faz diferença para eles. Por que para nós vai fazer? Para a matéria, ok, porque eu tenho que saber me dirigir a cada um de vocês, então a gente chama pelo nome. Agora, para o lado de lá, se você não souber o nome de um espírito, ele vai deixar de vir te ajudar de alguma forma? Não vai. Então, termos, nomes, é apenas a paixão do homem, no caso o homem ser humano, limitando esse avanço do autoconhecimento e da reforma íntima. Dito tudo isso, então fiquem atentos ao cronograma da casa, que vai ser um curso muito interessante, e eu espero que enriqueça a vida de todos vocês, e a nossa também, que nós vamos palestrar também, que nos enriqueça bastante. Acabado o merchandising do curso, vamos para o nosso bate-papo. Primeiramente, nós temos que entender o contexto do termo guardiões. O que é, para que serve. Eu não vou falar de onde surgiu, porque seria uma ousadia muito grande minha, com 38 anos de idade, querer ensinar para vocês de onde surgiram os guardiões. Mas reza a lenda que vieram muito antes da gente pensar em habitar esse planeta. Se é verdade ou não, não vai fazer muita diferença nas nossas vidas. A diferença vai fazer naquilo que eles fazem para nós e por nós, e o que nós podemos fazer por eles. Então, primeira coisa, guardiões são espíritos de níveis variados de evolução que geralmente trabalham nas zonas mais abissais do nosso cosmos. Oi. E por que eles trabalham lá? Muito simples. Fazendo uma limpeza, no que a gente está acostumado a chamar de umbral, para ficar mais fácil de entender, eles ficam naquelas regiões para fazer limpezas, para fazer alguns trabalhos de desmanchar laboratórios que, com muita frequência, infelizmente, quem consegue desdobrar, quem trabalha com apometria, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a gente se desdobra em trabalho de apometria e vai para essas zonas e você vê laboratórios. Agora eu vou precisar tomar cuidado com o que eu falo, porque como vai para a internet, o algoritmo pode não gostar do que eu vou falar. Então encontra, vamos dizer assim, pessoas de pouca idade sendo atrapalhadas, se é que vocês me entendem, todo mundo aqui é adulto vai saber o que eu estou falando, sendo, por exemplo, utilizadas para fins escusos, para experiências, para capturas de consciência, por exemplo. Alguém aqui não sabe o que é captura de consciência, pode levantar a mão sem medo. Tá. Captura de consciência é uma coisa que acontece, infelizmente tem acontecido com alguma frequência. Como é que funciona isso? Perceba que alguns artistas, quando começam a fama, eles agem de uma maneira, falam de uma maneira e creem em alguma coisa. Com determinado corrido do tempo, eles agem completamente diferentes, falam coisas que não têm mais nexo com o que eles falavam antes, começam a ir contra os ensinamentos de Jesus ou de qualquer avatar que já pregou a prática da caridade, piedade, aquela coisa toda. Então isso chama-se captura de consciência. Vem um espírito de nível de mago negro para baixo, quando eu falo para baixo,
ele tem um potencial magístico muito maior do que o mago negro. A gente não vai entrar muito nisso nessa conversa de hoje. Então, enquanto você dorme, ele vai, simplesmente congela a consciência que está dentro desse seu corpo, que te anima, troca por alguma outra, ou adormece a sua e coloca uma outra para funcionar. Então é muito comum você ver pessoas que, eu não vou falar mudaram da água para o vinho, porque não faz sentido, mas mudaram de um periquito para um urubu fétido, da noite para o dia. Falam coisas que não têm sentido, agem de uma maneira completamente indesculpável, vamos dizer assim. Então isso é uma característica de captura de consciência. Infelizmente isso acontece muito, principalmente com essa geração que está aqui agora, que é uma geração energeticamente mais complicada de lidar. Se é melhor ou se é pior, não cabe a nós falar sobre isso. É apenas mais difícil de lidar. Ela é mais complexa. Bom, e o que os guardiões fazem, na verdade? Eles ficam só no umbral o tempo todo? Não. Como aqui a Kênia abriu aqui o nosso trabalho, eles fazem a proteção de casas, centros espíritas, terreiros de umbanda, igrejas evangélicas, apesar do pessoal não gostar muito de falar que tem guardião em igreja, né? Mas lá eles estão. Só que lá eles se manifestam com outra roupagem, que é justamente para aqueles que têm alguma evidência, mesmo sendo evangélicos, católicos, budistas, apresentam-se de uma forma que fica fácil daquele que está vendo ter uma interação, conseguir solicitar uma ajuda ou ajudar de alguma forma no trabalho. Então os guardiões também têm essa função de proteção, a nossa proteção individual. Com o passar do tempo, um guardião pode ser substituído por outro, depende do nosso grau evolutivo, depende do nosso trabalho de autoconhecimento. É comum isso acontecer, como é comum termos também mais de um guardião. De polaridade masculina, ou seja, de polaridade positiva, que é a roupagem masculina, e polaridade, não falei qualidade, falei polaridade. Polaridade negativa, que é o arquétipo feminino. Né? Bom, o que mais que os guardiões fazem? Além de proteger centros e etc., eles também trabalham como polícia. Tem alguém aqui já ouviu falar em Hermes Trismegisto? Tá, já ouviu falar das leis herméticas? Quem aqui nunca ouviu falar de leis herméticas? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão, você mesmo. Tá. Prometo que vou fazer uma palestra sobre isso. Lei hermética é algo fundamental para se entender espiritualidade. É fundamental para entender o que acontece antes, durante e... Correção. Fundamental para você entender o que acontece antes do encarne, ao encarnar e ao desencarnar. Porque, infelizmente, foi condicionado a colocar em nossa mente, não muitas vezes com o intuito de apenas controlar, mas colocar em nossas mentes que o mundo de lá é uma maravilha, e não é. Como o Hermes já falava, do jeito que é em cima, é embaixo. É uma das leis herméticas, tá? Já vou dando um spoiler para vocês. Se nós que estamos aqui recebemos muitas tecnologias do lado de lá, o que faz pensar que do lado de lá é muito diferente daqui? Não faz muito sentido. Existem locais do outro lado que são muito melhores? Com toda certeza. Nós temos livre acesso a eles? Não. Primeiro porque nós estamos na matéria, teríamos que desdobrar e elevar nosso padrão vibratório para tal forma de sair dessa dimensão e ir para outras, vamos dizer assim, trafegar por essas dimensões, mas também não é exatamente o contexto da nossa palestra. Bom, o que o guardião faz nessa questão de ser polícia? Ele literalmente age de forma ostensiva para proteger todos nós da maneira que nós merecemos, de forma individual e coletiva, dos espíritos obsessores, dos magos negros, espectros e espíritos de toda sorte que podem nos trazer algum tipo de problema. Aí depende, obviamente, do nosso merecimento. Tarde. E vamos chegando, filho. Vamos sentando, vamos ficando à vontade. Vai ter prova daqui a pouco. Brincadeira, tem prova não. Então eles agem fazendo essa contenção. Muito comum você ver em trabalho de apometria, quando você vai abrir a frequência mental ou espiritual de alguém, você pedir que tenha um cordão de isolamento, uma pirâmide de isolamento. Lá são os guardiões que ficam contendo os espíritos que querem entrar de qualquer jeito para fazer algum tipo de maldade. Tem tiro, porrada e bomba do outro lado? Tem. Se aqui tem, lá tem.
Porque aqui nada mais é que o espelho de lá e vice-versa. Lá embaixo é a mesma coisa. Porque se nós estivéssemos no estado de total depuração, não precisaria ter a parte, vamos dizer assim, negativa sombria. A parte negativa já estaria completamente pacificada. Mas estamos em 2025 até hoje, parece que nós não aprendemos absolutamente nada do que Jesus veio ensinar, nem Buda, nem os outros grandes avatares que já povoaram esse nosso planetinha maravilhoso. Bom, até aí, ok? Se tiver dúvida, levanta a mão, a gente tenta responder aí o que for possível. Os guardiões também trabalham no nosso desenvolvimento pessoal. Seja no desenvolvimento para constituir uma família, seja ela tradicional ou não, porque tem gente que acha que guardião está importando se você é heterossexual ou não. O guardião não se importa com isso, ele se importa se você ama. E o amor para um guardião ou para uma guardiã é uma das coisas mais sagradas que tem. Porque eles agem justamente nisso, trazendo, conectando pessoas, conectando sentimentos, fazendo uma coisa que nós chamamos de entrelaçamento quântico, que é o quê? Quando uma energia vibra em uma determinada frequência e outra ressoa com essa vibração. Então elas se conectam. Muito comum, às vezes, você, nossa, deu saudade da pessoa, dá 2 minutos, ela te liga. Acontece. É um entrelaçamento quântico. Lembre-se, pessoal, energia não conhece barreira. Quem conhece barreira é a matéria. Se a gente fazer uma corrente de oração ultra forte aqui, para que, sei lá, chegue lá naquele conflito de Rússia e Ucrânia, vai chegar, alguém vai sentir, alguma coisa vai acontecer. Então, os guardiões também têm essa função. Também tem função de aplicação da lei do retorno, que é uma aplicação que boa parte das pessoas confunde o trabalho dos guardiões chamando-os de espíritos atrasados. Por quê? Lei do retorno ou karma, chame do que vocês quiserem, não faz diferença nenhuma. A lei do retorno, ela simplesmente vai retornar na mesma intensidade. Ela não vai retornar igual o pessoal fala, nossa, se você fizer mal para alguém, vai voltar muito pior. Não vai voltar muito pior. Vai voltar do mesmo jeito. Às vezes o que acontece, você faz tanta caquinha que vem tudo de uma vez. Aí você fala, nossa, parece que veio 70 vezes, 7 vezes pior. Não. Veio do jeito que era para vir, o problema foi que você tomou muitos cartões amarelos, levou um vermelho e agora você vai ter que lidar com isso. Ah, quando você faz a caridade, a coisa boa vem 70 vezes, 7 vezes maior. Não, ela vem na mesma intensidade, porque se fosse assim, não existiria equilíbrio de dualidade no cosmos. E o cosmos, gostem você ou não, aceita ou não, ele é dual, sempre foi. Se sempre vai ser, cabe lá o Criador mexer os palitinhos lá e mexer em alguma coisa, né? Até aí, vocês entenderam para que serve guardião. E vocês entenderam, quer dizer, agora vem a parte que pode gerar polêmica. E vocês sabem que guardião tem o guardião e a guardiã, certo? Até aí tudo bem? Tá. E vocês sabem que eles também são conhecidos como aquele ser que tem 3 letrinhas, começa com E, tem uma letra X no meio e termina com U. Tá tudo certo para vocês, né? Não tem, vocês ainda não acham que Exu é capeta não, né? Se alguém acha, que está assistindo, não existe em nenhuma bibliografia, nem na Bíblia, nem na Torá, nem em lugar nenhum, nenhuma citação de Exu e Pombagira como espíritos negativos. Nenhuma. A única coisa que aconteceu foi na Associação de Apometria do Brasil, que depois eles corrigiram isso, que eles colocaram no livro que Exu era com bicho com chifre e não sei o quê, depois eles fizeram essa correção. Mas, gente, se chama Exu, se chama Pombagira, se chama Dona Maria, se chama... não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é no que vocês estão conectados. Vocês estão conectados em fazer o bem ou vocês estão conectados em arrumar desculpa? Ai, com esse aqui eu não trabalho. Não é possível que esse aqui eu vou trabalhar com ele, porque ele é feio. Ai, vocês acham que todo mundo aqui é lindo também, né? Gosto é igual sovaco, vocês sabem, né? Cada um tem um pouquinho mais de cabelo, outros um desodorante diferente. A coisa é assim. Finalizada essa parte dos guardiões, aonde que entra esses benditos na reforma íntima? Reforma íntima é a parte mais difícil de qualquer doutrina. Eu não chamo isso de religião, tá, gente? Eu não gosto do termo religião, eu não gosto de religião.
eu me apego à doutrina. Se vocês gostam, eu respeito, tá tudo certo. Mas, independente da doutrina que leva a Jesus ou que leva a melhoria, a reforma íntima é a mais difícil, a parte mais difícil de fazer. Porque é dela que surgem todas as outras coisas que nós temos que fazer para evoluir. Foi falado aqui na lição agora há pouco, né, na lição da piedade. Eu vou só usar um termo diferente. Não, vou usar aquele termo que está ali mesmo. O devotamento. Qual o devotamento de vocês e o meu para a reforma íntima? Quanto tempo a gente gasta por dia para pensar o que eu posso fazer de melhor hoje? E a reforma íntima, ela vai numa coisa que chama-se moral, que é o que até hoje faz com que nós acessemos facilmente as regiões mais horrorosas que tem no cosmos e nos deixa cada vez mais longe das regiões mais superiores. Porque a gente acha que espiritismo, umbanda, catolicismo, é só você ir no centro, toma um passe, toma uma água, lê uma lição e fala, não, eu entendi. 3 passos depois, o que você pegou disso aqui? Reforma íntima também é isso. Reforma íntima é você lembrar daquela velha máxima, que para mim é uma das máximas da existência humana. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Qual que é a dificuldade em entender isso? Cara, se você não gostaria de ser roubado, não roube, não furte. Não faça sacanagem com o coleguinha. Não fale nas costas do coleguinha. Você tem um problema com o coleguinha, chama ele em off. Resolve. Olho no olho. Resolva o problema. Não vai lá no feiticeiro pedir um trabalhinho. Quantas mil vezes, quem me conhece que já tivemos a honra de trabalhar juntos em alguns outros locais, sabe quantas vezes tivemos que trabalhar junto com os guardiões, aí mais uma função dos guardiões, quebrar trabalho de magia negra. Não fui eu que inventei esse nome, o nome está inventado desde sempre, então a gente usa esse nome mesmo. Quebrar trabalho de magia negra. Quebrar, retirar implantes energéticos no corpo perispiritual, porque a pessoa acha que ela vai no centro, ela pode beber, ela pode fumar, e não, você não pode. Ah, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, meus amores, não é da maneira que nós aprendemos, que eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. E está dentro da reforma íntima. No curso, a gente vai falar bem detalhado como é que funciona essa questão da reforma íntima e suas nuances. Mas aonde que entra o guardião? O guardião é aquele cara, ou aquela moça, que sai lá de baixo, vem aqui para cima, fica perto de você, falando coisas na sua cabeça para você não fazer as caquinhas que nós costumamos fazer. Por exemplo, quem estudou aí os 10 mandamentos de Deus? Levanta a mão. Quem passou pela igreja católica ou pela igreja protestante, a depender da vertente, estudou os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí tem um negocinho lá, não cobiçar a mulher do próximo. Parece que tá cada dia mais difícil isso pro pessoal, né? Isso quer dizer que é só o homem que não pode cobiçar a mulher do próximo? Não, a mulher também não pode cobiçar o homem do próximo. Isso é reforma íntima? Óbvio que é. Quando você... certeza, convicto, já aconteceu isso com algum de vocês. Vocês estavam para fazer uma coisa errada, vocês sabiam que era errado e vê aquele frio na barriga. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão, não precisa ficar com medo, não, eu já fiz isso. Né? Então, esse frio na barriga é o seu guardião falando, filho, não faz isso, vai dar ruim, depois para eu te tirar daqui vai ser mais difícil. Aí você recebe aquele pensamento, nossa, é errado, né? Mas não tem ninguém vendo. Ele fala, não, eu tô vendo. E o povo que quer te ferrar tá vendo também. Então, se você fizer, aí eu não posso fazer nada. Ah, mas não é função do guardião me proteger? Até é, mas depende mais de nós do que deles. É aquela velha história, tá lotado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá lotado no livro dos médios e no livro dos espíritos. Como que o espírito faz para se aproximar de nós? Nós temos que aumentar nosso padrão vibratório. Porque eles já fazem muito rebaixando o padrão deles para ficar perto da gente. Me lembro no curso de apometria que uma pessoa fez uma pergunta,
Estava falando lá da coisa de implantes energéticos, trabalho de magia, nem aquela bagunça toda. E aí ele falou, mas cadê meu Exu? A obrigação dele me proteger. Aí o pessoal caiu na risada, né? Não com sentido de galhofa, mas foi uma pergunta muito... Acho que foi a pergunta mais sincera que eu já vi nesse negócio de palestra, de curso. Aí o orientador falou, não, meu filho, para ele ficar perto de você, você também tem que querer ficar perto dele. Você tem que fazer as coisas boas, você tem que fazer caridade, você tem que manter o orar e vigiar o maior tempo possível. Você tem que começar a meditar, por quê? Reforma íntima entra nisso também. Qual que é a importância da meditação? Você saber acalmar o seu padrão mental para o seu padrão espiritual elevar. Mas quem é que quer sentar, fechar o olho, prestar atenção na respiração, para ver se, quem sabe, vem um pensamento que vai agregar alguma coisa? Ninguém quer fazer isso. Por quê? Dá trabalho, tem que fazer todo dia. Melhor assistir o Netflix. Assistir o YouTube, né? Divertido assistir o YouTube. Não tem problema se assistir. O problema é você ficar o dia inteiro nisso e não fazer o que deve ser feito. Então os guardiões, além de eles entrarem nesse contexto para proteger você das más influências, eles ficam 24 horas por dia, dentro do possível, falando no seu ouvido. Meu filho, fumar faz mal. E é uma coisa muito interessante esse negócio dos vícios, né? Colocou-se... Agora, peço licença para quem vai assistir na internet, porque a gente sabe que tem algumas vertentes religiosas que pregam que entidade tem que fumar, tem que beber, tem que arrancar roupa, tem que falar... Deixa eu amenizar aqui, deixa eu ligar o filtro. Tem que falar besteira. Aí eu pergunto, para que a entidade luz quer fumar? Para quê? Não morreu? Sim ou não, gente? Ah, bom, achei que você está todo mundo morto, falando um monte de espírito. Está morto na matéria, mas está vivo em espírito. Se ele já evoluiu, por que ele vai fumar? Participei uma vez de um centro, que tenho a minha gratidão por esse centro, que me ajudou no momento de muita dificuldade, mas lá, não fiquei lá porque eu não me senti pertencente àquele contexto. Mas eu acredito que Jesus usa a ferramenta que está na frente dele, independente se alguém fuma ou não. Então lá tinha um tal negócio de levar o uísque 21 anos. Pô, se uma Coca-Cola hoje está beirando R$20, você vai levar o uísque 21 anos para a entidade? Essa entidade tá exigente, né? O trabalho deve ser de uma periculosidade gigantesca para ter que dar o uísque 21 anos pro espírito. Ah, não, eu quero um cachimbo, eu quero um charuto. Para que, criatura? Questionar o espírito para saber se ele é de Deus. Por que a gente, quando está na frente da entidade, fica com medo da entidade? A entidade, você tem que tomar um banho de ervas, fumar 3 cigarros e dar 4 bananeiras. Pergunta por quê. Fala, escuta, eu odeio qualquer coisa que se fuma. Odeio. Odeio com gosto. Eu sei que quem fuma tem algum vazio existencial, um vício, acontece, gente. A gente está aqui para essas coisas. Só que, dentro de todas as doutrinas, tem-se os preceitos. No Espiritismo tem, ficar sem comer carne 24 horas antes, sem relação sexual, sem fumar, sem beber, blá, blá, blá. Ok, o que te faz pensar que nas outras você pode fazer isso e que vai dar tudo certo? Você acha que você vai atrair que tipo de espírito? Mas a gente não está falando de reforma íntima? Então, se você já leu, com licença, esse cara aqui, ler é diferente de estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas mil passagens estão falando de vícios? Quantas mil passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho, da codificação espírita, das boas doutrinas de Umbanda estão falando sobre vícios? Se você vai para um lugar praticar a caridade, doar energia de cura para uma pessoa, o que te faz pensar que se você fumar um cigarro, você vai colocar a mão na cara lá da pessoa, evocar um reiki e aquilo vai dar certo? Sua vibração está baixa. Você está pensando no próximo cigarro que você vai fumar, você está viciado. Onde entram os guardiões? De novo,
Meu filho, pega leve no cigarro. Meu filho, busca ajuda. Aí, sabe o que acontece? As coincidências da vida, eu não sei vocês, eu não creio em coincidência. Eu creio em milagres, eu sou universal, não sou universal não. Acontece o seguinte, um indivíduo que é viciado, ele acaba topando com outro que conseguiu vencer o vício. E ali eles começam a conversar. O que acontece? No primeiro desafio que o viciado é colocado à frente, ele monta toda uma defesa, baixa a vibração, e aí o guardião, Exu, Pombagira, chama o que você quiser, que estava lá perto, ele começa a ficar impossibilitado de ficar ali. Ah, mas Exu e Pombagira não trabalham nas regiões mais abissais do cosmos? Sim, mas lá é um trabalho, aqui é outro. Como diria o personagem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então ele não vai sair lá de baixo, que ele está, às vezes, prendendo o espírito obsessor, numa guerra espiritual literal, de às vezes ter soco, pontapé, espadada, tudo que vocês imaginarem. Tem. Quem já fez desdobramento sabe do que eu estou falando. Acontece. Ele vai sair de lá com a permissão do alto para vir aqui, ele aumenta o padrão vibratório dele, tenta equalizar com o seu para te proteger, e aí você monta todo um escudo. Vocês já ouviram falar de gaiola de Faraday? Sim ou não, gente? Quando eu perguntar, vocês respondem. Obrigado. Gaiola de Faraday é um experimento científico, é de fato uma gaiola, feita com material, salvo engano, de chumbo, que quando você está dentro dela, nenhum tipo de frequência consegue entrar ou sair. Só que, olha a espiritualidade, quando você tem algum tipo de entrelaçamento quântico, é a única energia que consegue entrar e sair é a energia espiritual. Interessante isso, né? Fizeram um experimento sobre isso. Pegaram um casal que era muito unido, colocaram eles a não sei quantos quilômetros de distância e colocaram eles dentro de uma gaiola de Faraday maior. Era um casal que a gente chama de casal tradicional, que o pessoal chama de casal tradicional, mas isso não importa. Aí tava o rapaz num ponto, a não sei quantos quilômetros de distância da esposa, e aí eles pegaram como se fosse uma agulha, mas não uma agulha que fura, e cutucaram a esposa dele. Ele sentiu do outro lado, falou assim, tem um trem errado aqui. Eu tô sentindo um mal-estar, o que é isso aqui? Cutucaram de novo, ele sentia. Cada vez que cutucava, ele sentia. É assim que o voodoo funciona. Só que o voodoo é feito para, né, enfim, vamos entrar nesse assunto. Então, quando você tem esse desafio, o guardião tenta aproximar, mas ele não consegue. Até porque não é obrigação dele mover mundos e fundos para você evoluir. Aí você montou sua gaiola de Faraday em você, a pessoa está falando como que você venceu o vício, está entrando na sua cabeça, blá, 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 blá. Aí na hora que acaba, você vai lá, acende um cigarro e fuma. Qualquer cigarro, tá, gente? Mas aí você pergunta, mas não tem o médico que incorpora o preto velho que fuma o cachimbo? Aí tem duas coisas. Isso vale para espírito que a gente chama de linha de esquerda. Também não faz diferença nenhuma os nomes. Ah, mas a mulher estava com a piteira, ela estava tomando uma cachaça, um marafo. Entenda o seguinte, se vocês estão num local em que o médium se diz incorporado e ele está mandando ver na cajibrina, como diz o Guardião do Fogo, é o médium que está tomando. Às vezes ele não está nem incorporado. Ele está usando uma doutrina, várias aspas, para fumar, beber e tocar o terror. Aí tem que ver com o dirigente espiritual ou a dirigente espiritual da casa para rever doutrinas. E, gente, por mais que tradição seja bom, toda tradição pode ser quebrada para ficar melhor. Para mim, todas as doutrinas, inclusive a doutrina espírita, elas têm que ser atualizadas. O mundo mudou de mais de 1865 para cá. Então tem coisas que não se aplicam mais. Então está passando a hora de ser atualizado. Por isso que vem o universalismo crístico. Recomendo uma leitura muito boa do Roger Bottini Paranhos. Chama-se Universalismo Crístico, o Futuro das Religiões. É um livro meio grosso, é um romancezinho muito bom, muito gostoso de ler. Se você for do tipo que devora livro, em 1, 2 dias você já leu. Acho que são umas 400 e poucas páginas. Muito bom, muito fácil de ler. Voltando agora para a reforma íntima. Então, meus amores, quem quer desenvolver autoconhecimento, quem quer praticar a caridade, vamos na caridade agora, porque fora da caridade não há salvação, eu acho isso uma frase maravilhosa e muito contemporânea.
apesar de ser uma frase muito antiga. Como que você vai fazer caridade se dentro de você está podre? Fala mal das pessoas. Qual caridade que você está fazendo? Com que energia que você está ajudando o próximo? Antes ajudar do que não ajudar? Sim, você está ajudando. Mas dentro da reforma íntima, se você vive de vícios, a última coisa que você vai fazer é caridade. Porque a sua moral, ela está bem questionável. E se você não tem moral minimamente elevada, dificilmente você vai ter bons espíritos, independente da roupagem fluídica, independente do nome, independente de como que ele se manifesta, não faz diferença nenhuma. Eles vão chegar, se você tem uma moral um pouco mais elevada, eles vão chegar em você, eles vão colocar pensamentos em você. Porque a gente acha que o Espírito conversa no nosso ouvido, e não é através de pensamentos. Então, meus amores, essa é só uma palhinha do que nós teremos no curso de Reforma Íntima. Reforma Íntima se faz com devotamento, se faz com concentração, devotamento automaticamente subtende disciplina, vontade de vencer, vontade de chegar num ponto da vida que você fala, cara, eu tive todas as ferramentas na mão a vida inteira e nunca usei, mas agora eu sei usar. E quando cada um de nós desenvolve essas ferramentas de reforma íntima, melhor a nossa egrégora espiritual trabalha. Alguém não sabe o que é egrégora espiritual? Bom, pelo visto todo mundo sabe, né? Então é um trabalho a menos que eu tenho que fazer. Então quando você tem essa mínima evolução que seja, tudo fica menos difícil. Porque a gente sabe que todo trabalho tem uma dificuldade e é para ser assim. Falou que, as duas falaram que antes de começar esse bate-papo, é com as dificuldades que a gente aprende, é com as dificuldades que a gente evolui. É para ser difícil o resto da vida? Não. Mas quando acabar as dificuldades, a gente não vai estar aqui encarnado mais. Provavelmente vai estar em algum outro orbe, fazendo algum outro trabalho, e existirão algumas outras dificuldades que são diferentes das dificuldades da matéria. E quando se tem reforma íntima, se tem autoconhecimento. Você tem ferramentas de trabalho para conseguir resolver sua dificuldade, a dificuldade do próximo, quando o próximo te pede ajuda. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como que você quer amar ao próximo se você fuma, bebe, participa de todo tipo de coisa promíscua, lascívia, tudo quanto é porcaria. Isso está inserido naquilo que a gente assiste também. Estamos falando do The Chosen, agora há pouco. Ah, mas The Chosen é uma série espírita. Faz diferença? O que está lá não é edificante? Jesus era espírita, nem existia espiritismo naquela época. Então você fala, só vou se for espírita. Não faz sentido, gente. E isso é reforma íntima, é entender que Jesus, ele utiliza as ferramentas que estão disponíveis. Se você for numa igreja, Jesus vai trabalhar da maneira que dá para trabalhar lá. Se você vem aqui no Irmã Celinos, vai trabalhar de uma outra forma, mas a ideia é a mesma. Auxiliar, melhorar, evoluir, auxiliar o próximo, entender o que é amor próprio. Amor próprio não é você olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou bonito. Meu Deus, só com esse perfume aqui, então eu estou insuperável. Não é isso. É você colocar a cabecinha no travesseiro e falar, Pai, muito obrigado. Obrigado porque hoje eu pude me sentir mais digno. Hoje eu descobri como eu posso vencer aquela dificuldade que eu tanto te pedi. Hoje eu consegui fazer uma coisa que eu achei que eu nunca conseguiria, que era ajudar uma pessoa que o meu coração bateu tão forte que eu senti a necessidade de ajudar. Diferente de ter dó. Lembra que você falou? Não é ter dó, é compaixão. É a mesma vontade que cada um de nós tem de vencer as coisas difíceis da vida, porque a gente não tem vontade de ensinar as pessoas a vencer também. Egoísmo, vencer o egoísmo faz parte da reforma íntima. Visualizar o nosso lado sombra e convertê-lo para a luz faz parte da reforma íntima. Parar de praguejar, de falar mal dos outros, de beber, de fumar, de tudo quanto é tipo de vício,
sexualidade desenfreada, consumir programas. Filme de terror, por exemplo, tem gente que adora. Veneno. Você vai trazer tudo quanto é porcaria para perto de você. Para que assistir? Se tem coisa melhor. Ah, mas eu tenho que ficar assistindo The Chosen o dia inteiro. Não. Mas assista coisas que acrescentem para você, que te ensinem alguma coisa. Para você, igual eu disse, colocar a cabeça no travesseiro e agradecer. Porque hoje você foi melhor que ontem. E amanhã você vai se esforçar para ser melhor que hoje. É assim que se muda o futuro. É assim que se muda o planeta. E é assim que se trabalha a reforma íntima. Então, para finalizar, os guardiões, eles têm todas essas funções e estão diretamente ligados à reforma íntima, porque são eles que estão na linha de frente. São eles que nos protegem, são eles que nos dão muitas instruções para parar de errar, para fazer o certo, para ajudar, para evoluir. Então, todas as vezes que vocês ouvirem o termo guardiões, ou Exu, ou Pombagira, o nome que for, agradeço, porque cada um de nós tem um que está ali lutando para a gente poder evoluir e eles dependem da nossa evolução. Então agora pense o seguinte, para a gente fechar de vez. Os espíritos que se manifestam no aparelho mediúnico das pessoas, eles dependem dessas pessoas. Então se você não fez a reforma íntima, que é puramente espiritual para material, como que você está ajudando esse espírito a evoluir? Não é porque ele se manifesta como um vovô, ou como Joana de Ângeles, por exemplo. Tem gente que acha que a Joana de Ângeles já evoluiu tudo que tinha de evoluir. Não evoluiu, não. Porque se ela se manifesta aqui nos médios, o grande médico que é o Divaldo, né, que graças a Deus fez a cirurgia lá, tá bem e tudo, se manifestou nele, é porque ela não tem ainda autorização para sair daqui e parar de vir para cá. Ela tem coisa para fazer. E ela incorpora nele por quê? Porque ela precisa dele e ele precisa dela. Igual. Inocente de nós de acharmos que o espírito que manifesta aqui já atingiu a perfeição. Se atingiu a perfeição, meus amores, não tem por que manifestar aqui. Aqui é o limbo. Por enquanto, né? Vai demorar para sarar tudo, mas vai dar certo. Então, meus amores, agradeçam os guardiões. Agradeça, às vezes a gente chama de as madames, que às vezes se manifestam de um jeito não muito ortodoxo, mas o trabalho que elas fazem e que eles fazem, só quem tem evidência ou quem passou por um trabalho sabe a importância deles. Tem um que eu gosto muito, que eu vou tentar conter a emoção. Aconteceu lá no Seu Mano, que também é um centro que eu tenho uma gratidão profunda. Uma pessoa tentou de tudo engravidar. Não conseguiu. Eu acho que quem já passou por lá sabe de quem eu estou falando, eu não vou entrar muito profundo nessa história. Fez todos os trabalhos da medicina humana, não engravidava. Fez tudo o que era possível dentro da ciência, não engravidava. E os exames não davam nada. Resolveu ir buscar ajuda espiritual. Quem estava à frente do trabalho era um guardião. Aí falam, mas o guardião faz cirurgia espiritual? Ué, ele pode chamar espíritos que são médicos para poder ajudar, por que não? Ou as pessoas ainda pensam que espíritos que estão lá no limbo não podem vir trabalhar com os espíritos que estão em outras dimensões? E tem limitação para isso? Limitação é nossa. Igual eu falei, energia não tem limite, quem tem limite é o município. E às vezes um limite pequeno, que tem um município de 1000 pessoas, enfim. Ela foi lá, médiuns foram lá ajudar, fizeram um trabalho. E cara, que trabalho maravilhoso. Que trabalho que a gente pode falar como milagre? Pode. Porque a pessoa foi atrás de um milagre e ela acreditou que o milagre existe. Mas ela foi atrás. Se você não vai atrás do milagre, o milagre não vai atrás de você. É você que tem que ir atrás. Mulher engravidou, nasceu a criança, perfeita. Sabe qual que era o problema? Encarnações anteriores, muitos abortos, estava cheio de ovoide no útero perispiritual dela. O guardião, junto com os espíritos, extraterrestre,
faz diferença nenhuma. Fizeram o trabalho. A criança nasceu. Você quer uma coisa mais perfeita que isso? Uma coisa mais maravilhosa que isso? E será que a pessoa que foi buscar ajuda já estava fazendo a reforma íntima dela? Porque para poder obter os louros, tem que ter merecimento. Então, meus amores, é isso. É uma palhinha do que nós vamos ter no curso de Reforma Íntima. Eu espero que tenha agregado na vida de vocês e que vocês, assim como eu, possamos trabalhar a nossa reforma um dia de cada vez. Não precisa ter tanta pressa, mas um dia de cada vez a gente consegue subir em andares mais altos. Se for na pressa, vai tropeçar e vai cair. Agradeço a atenção de todos vocês, a atenção de você que assistiu. A gente se encontra, sei lá, na próxima vez que eu vier aqui. E que Deus abençoe a todos nós da maneira que for do merecimento individual e coletivo. Beijo no coração de vocês e até um dia. Eu não sei que dia que é.